Imagina um mundo onde as estrelas de Hollywood não enfrentam apenas a fama e os holofotes, mas também as sombras mais escuras da humanidade. Desde encontros assustadores com serial killers até relações trágicas que marcaram suas vidas para sempre, este relato nos levará dos perturbadores anos 70 até os eventos mais recentes que abalaram a cultura pop. Vamos descobrir como essas celebridades não brilharam apenas na tela, mas também se viram presas em histórias que pareciam saídas dos filmes de terror mais sombrios. Cada um desses casos nos mostra a fina linha entre o glamour e o perigo. Número 1. Ashton Kutcher e o estripador de Hollywood. O ator Ashton Kutcher, conhecido por seu trabalho em filmes e séries como That 70 Show, nunca imaginou que um simples encontro o conectaria a um dos serial killers mais infames de Hollywood, Michael Gargiulo. O estripador de Hollywood. Em 1993, Gargiulo começou sua onda de terror com o assassinato de Travis Pikachu em Chicago. No entanto, seu verdadeiro inferno se desenrolou em Los Angeles, onde ele ficou obcecado por Ashley Allerin, uma jovem que morava perto dele. A história de Kutcher começa quando ele planejou um encontro com Allerin. Na noite do encontro, Kutcher tentou se comunicar com ela várias vezes, mas não obteve resposta. Decidiu ir até a casa dela, e ao chegar, viu algo estranho. Manchas no tapete que pareciam recentes, mas ele supôs que eram de vinho derramado ou algum acidente doméstico. Ele pensou que Allerin tinha saído porque ele chegou tarde. O que Kutcher não sabia era que, naquele mesmo instante, Gargiulo havia assassinado brutalmente Allerin dentro da casa. Esse evento não apenas deixou Kutcher chocado, mas também o envolveu na investigação policial que finalmente levou à captura de Gargiulo, que trabalhava como técnico de ar-condicionado. Ele aproveitava seu acesso às casas para espionar suas vítimas e estudá-las antes de atacá-las brutalmente. Ashley Allerin foi uma dessas vítimas. A jovem, que circulava pelos círculos sociais de Hollywood, havia atraído a atenção obsessiva de Gargiulo, que a observava até encontrar o momento perfeito para atacá-la. Anos depois, no julgamento de Gargiulo, Kutcher testemunhou sobre o que viu naquela noite. Embora seu testemunho não tenha sido crucial, ajudou a conectar as peças do quebra-cabeça que incriminaram Gargiulo. Este último foi condenado à pena de morte em 2019, após um longo processo legal cheio de atrasos. A história de Kutcher e seu encontro com o terror de Gargiulo é uma daquelas em que a vida real supera qualquer enredo de ficção, mostrando que às vezes ser uma estrela de Hollywood não te salva das tragédias mais sombrias e perturbadoras. O que parecia um simples encontro acabou se transformando em um pesadelo que conectou o ator a um dos assassinos mais violentos da história recente. Número 2. Debbie Harry e seu encontro com Ted Bundy. Debbie Harry, a icônica cantora do Blonde, relembra um encontro aterrorizante que teve com um homem que poderia ser o assassino infame em série Ted Bundy. Esse evento aconteceu na década de 70, muito antes de Debbie se tornar uma estrela internacional do punk rock. A cantora estava em Nova York tentando pegar um táxi depois de uma longa noite. No entanto, ela não conseguiu encontrar um disponível e um homem em um carro branco ofereceu-se para levá-la. Naquele momento, embora algo lhe parecesse estranho, ela decidiu aceitar a oferta por causa do cansaço e da dor nos pés. Uma vez dentro do carro, Debbie rapidamente percebeu que algo não estava certo. O homem não falava com ela e parecia estar pegando rotas estranhas. Foi então que ela tentou abrir a porta, mas descobriu que a maçaneta não funcionava por dentro. O pânico tomou conta dela. De alguma forma, ela conseguiu escapar do carro, sentindo que esteve muito perto de algo terrível. Anos depois, enquanto folheava uma revista, Debbie viu uma foto de Ted Bundy e reconheceu o homem que a havia levado em seu carro naquela noite. Embora algumas pessoas tenham questionado se Bundy realmente estava em Nova York naquela época, Harry está convencida de que foi ele. De fato, ela se lembra de detalhes do carro que coincidiam com o veículo que Bundy costumava usar, como a falta de maçanetas nas portas internas, uma tática que Bundy usava para evitar que suas vítimas escapassem. Este encontro com Bundy deixou uma profunda impressão em Debbie. Atormentar. Embora tenha conseguido escapar ilesa, não pôde evitar refletir sobre o quão perto esteve de se tornar mais uma vítima do infame assassino em série.
Anos depois, a cantora compartilhou essa história em sua autobiografia Face It, e também inspirou o artista Robert Williams a criar uma caricatura que representava os medos de Debbie, presa em um triângulo que simbolizava o terror que sentiu naquela noite. A noite em que Debbie quase caiu nas garras de Bundy. Poderia ter mudado sua vida para sempre. As táticas de Bundy eram conhecidas por sua habilidade de parecer inofensivo e encantador, qualidades que ele usava para conquistar a confiança de suas vítimas. A cantora teve muita sorte de perceber a tempo que algo estava errado e, de alguma forma, conseguiu escapar do que poderia ter sido um destino fatal. Embora muitos duvidem se Bundy realmente estava em Nova York naquela época, para Debbie, o medo e a experiência são tão reais quanto qualquer outra coisa. Na sua vida, uma sombra escura que nunca abandonou. Número 3. Woody Harrelson e seu pai, o assassino de aluguel. Woody Harrelson, conhecido por seu papel em O Charles e sua prolífica carreira no cinema, cresceu com um obscuro segredo familiar. Seu pai, Charles Harrelson, não era um homem comum. Era um assassino de aluguel, um criminoso infame, cuja história é tão inquietante quanto trágica. Charles foi preso pela primeira vez quando Woody tinha apenas 7 anos, após ser condenado por assassinato. À medida que Woody crescia, começou a conhecer melhor seu pai e o visitava na prisão. Charles Harrelson era um homem carismático, mas por trás de sua fachada se escondia um assassino calculador. Ao longo de sua carreira criminosa, ele cometeu vários assassinatos, muitos deles por dinheiro. Sua habilidade de manipular e aterrorizar aqueles ao seu redor o tornou um indivíduo extremamente perigoso. Entretanto, um dos crimes mais notórios de Charles foi o assassinato do juiz federal John H. Woody, em 1979, um caso que o levou a receber 2 penas de prisão perpétua. Embora Woody tenha passado muitos anos afastado do pai, com o tempo o relacionamento deles foi se complicando. Em entrevistas, Woody falou sobre o quão difícil foi para ele lidar com o legado criminoso de seu pai, chegando ao ponto de dizer que, embora seu pai fosse um homem problemático, ele também era uma das pessoas mais inteligentes e charmosas que já conheceu. No entanto, Woody sempre manteve uma posição ambígua sobre se deveria continuar a ter um relacionamento com ele ou não. O caso de Charles Harrelson é um dos mais impactantes na história criminal dos Estados Unidos. Em uma ocasião, durante um confronto com a polícia, ele assumiu a responsabilidade pelo assassinato do presidente John F. Kennedy da América do Norte. Embora essa afirmação nunca tenha sido levada a sério. No entanto, essa declaração foi apenas uma amostra do caráter errático e problemático de Charles, um homem acostumado a situações mais perigosas. Para Woody, a relação com seu pai foi uma luta interna constante, já que ele sentia uma mistura de fascínio e repulsa por ele. Ao longo de sua vida, Woody falou sobre como tentou entender e se reconciliar com seu pai. Em uma entrevista, ele mencionou que, apesar dos crimes que cometeu, seu pai tinha um charme e uma inteligência que o tornavam alguém com quem ele podia ter uma conversa profunda. No entanto, a sombra dos assassinatos e o peso de ser filho de um assassino de aluguel nunca o abandonaram. Woody conseguiu construir uma carreira de sucesso em Hollywood, mas o legado de Charles Harrelson sempre foi uma presença sombria em sua vida, lembrando de como o passado familiar pode marcar o destino de maneira inescapável. Número 4. Gramática de Kelsey e a tragédia de sua irmã Karen. Kelsey Grammer, o adorado ator conhecido por seu papel em Frasier, viveu uma vida marcada por tragédias pessoais. A mais devastadora de todas foi o assassinato de sua irmã mais nova, Karen Grammer, quando ela tinha apenas 18 anos. A tragédia aconteceu em 1975, quando Karen, que trabalhava em um restaurante em Colorado Springs, foi sequestrada por um grupo de criminosos enquanto esperava pelo namorado. O que começou como uma tentativa de roubo se transformou em uma série de eventos horríveis que levaram ao seu assassinato. Os responsáveis pelo crime, Michael Robert e Fred Glenn, sequestraram Karen, a torturaram e finalmente a assassinaram de maneira brutal. Para Kelsey, que na época estudava interpretação na Juilliard, foi um golpe devastador, do qual ele nunca se recuperou completamente. Em entrevistas, ela falou sobre como a dor de perder a irmã tem sido uma constante em sua vida, descrevendo-a como uma dor antiga que está sempre presente.
A perda o perseguiu por anos, afetando profundamente sua vida pessoal e profissional. O assassinato de Karen Grammer não apenas deixou uma cicatriz indelével na vida de Kelsey, mas também se tornou um lembrete constante do sistema legal imperfeito. Apesar dos esforços da família Grammer para obter justiça, um dos assassinos, Fred Glenn, ele ainda é elegível para a liberdade condicional, o que significa que a cada poucos anos, Kelsey deve reviver o trauma da perda de sua irmã. Ao testemunhar contra a liberação de Glenn, esse processo, cheio de incertezas e frustrações, tem sido um fardo emocional contínuo para ele e sua família, que devem enfrentar repetidamente a possibilidade de que o assassino de Karen seja solto. A tragédia de Karen não é o único evento traumático na vida de Kelsey. Ao longo dos anos, ele enfrentou outras tragédias familiares, incluindo a morte violenta de seu pai, que foi assassinado quando Kelsey tinha apenas 13 anos. E a perda de 2 de seus meio-irmãos em um trágico acidente de mergulho. Essas experiências o levaram a se refugiar no álcool e nas drogas durante uma parte de sua juventude, numa tentativa de anestesiar a dor. No entanto, com o tempo, Kelsey conseguiu sair desse período sombrio, encontrando conforto em sua família atual e em sua fé em Deus. Embora a dor pela perda de Karen nunca desapareça completamente, Kelsey conseguiu encontrar momentos de paz e felicidade em sua vida atual, especialmente com sua esposa e seus filhos. Apesar das tragédias que enfrentou, ele continua sendo uma figura forte e resiliente, tanto na sua carreira quanto na sua vida pessoal. Número 5. Travis Allman e o assassino da Interestadual. 5. Travis Allman, um ator e cineasta, compartilhou uma história impactante de sua infância, que o conectou com um dos serial killers mais notórios dos Estados Unidos, Randall Wood, conhecido como o assassino da Interestadual. 5. Nos anos 80, Wood aterrorizou o noroeste do Pacífico, cometendo uma série de crimes violentos ao longo da rodovia interestadual. 5. Ele é acusado de pelo menos 18 assassinatos, embora alguns estimem que ele poderia ter matado até 44 pessoas. No entanto, antes de desencadear sua onda de crimes, Wood era visto como um promissor jogador de futebol americano. O surpreendente da história é que, quando era criança, Travis Allman foi cuidado em várias ocasiões por Randall Wood sem saber quem ele realmente era. Travis se lembra que Wood e outro colega do time de futebol da Universidade Estadual de Portland costumavam cuidar dele e da irmã. Naquela época, Wood era visto como um herói esportivo, um atleta admirado por muitos. Travis tinha boas lembranças desses momentos, pois os considerava divertidos e cheios de energia, já que os atletas pareciam figuras amigáveis e entusiasmadas que preenchiam seus dias com jogos. No entanto, tudo mudou quando anos depois, Travis e sua família descobriram a verdadeira identidade de Wood e os crimes que ele havia cometido. Esse homem, que havia cuidado dele e da irmã, era na verdade um dos serial killers mais perigosos do país. A notícia deixou Travis e sua família em estado de choque, especialmente porque sua mãe nunca suspeitou de nada errado em Wood, que era visto como um jovem educado e com um futuro brilhante no esporte. Randall Wood foi preso e condenado à prisão perpétua em 1981, depois que uma de suas vítimas sobreviventes o identificou para a polícia. Durante seu julgamento, foi revelado que ele havia cometido seus crimes enquanto viajava pela Interestadual 5, atacando tanto mulheres que conhecia quanto estranhas, deixando um rastro de violência e morte em seu caminho. Na prisão, Wood foi vinculado a mais crimes através de provas forenses, consolidando sua reputação como um dos assassinos mais temidos da época. A história de Travis Allman é um lembrete assustador de como, às vezes, as pessoas mais perigosas podem se esconder atrás de uma aparência normal ou até mesmo admirável. Desde então, Travis e sua esposa têm sido extremamente cuidadosos com quem permitem cuidar de seus filhos, aprendendo uma lição dura de uma experiência aterradora que nunca esperavam viver. O que parecia ser uma infância cheia de brincadeiras e diversão escondia um segredo sombrio que deixou uma marca profunda para sempre. Número 6. Dennis Wilson e sua conexão com Charles Manson. Dennis Wilson, o famoso baterista dos Beach Boys, viveu um dos episódios mais perturbadores da história do rock quando se cruzou com Charles Manson e sua infame família.
No final da década de 60, Wilson conheceu duas seguidoras de Manson enquanto dirigia por Los Angeles. Intrigado pelas conversas delas sobre espiritualidade e meditação, ele as convidou para sua casa. O que Dennis não esperava era que em breve Charles Manson se juntaria a elas e que sua vida mudaria drasticamente. Manson, conhecido por seu carisma e sua capacidade de manipular as pessoas rapidamente, conquistou a confiança de Dennis. Os Beach Boys, naquele momento, estavam buscando novas influências. E Manson, com sua visão de mundo peculiar e habilidade para compor, chamou a atenção de Wilson. Fascinado pela aura magnética de Manson, Dennis se deixou influenciar por sua presença, e em uma reviravolta estranha, os Beach Boys chegaram a gravar uma das músicas de Manson, intitulada Never Learn Not to Love, embora sem dar crédito ao líder do culto, o que eventualmente enfureceu o manipulador Manson. O relacionamento entre Dennis Wilson e Charles Manson começou a se deteriorar rapidamente quando Manson e sua família começaram a tomar conta da casa de Wilson. Eles não só usaram sua casa, mas também suas finanças, gerando enormes despesas para Dennis. Os seguidores de Manson destruíam suas coisas, danificavam seus carros e o faziam viver em um estado constante de paranoia. Manson via Wilson como uma ferramenta para expandir sua mensagem e poder, e não demorou a se sentir traído. Quando Dennis decidiu tomar controle da música que haviam gravado, isso levou a uma série de tensões perigosas. O ponto culminante chegou quando Manson ameaçou a vida de Dennis e sua família, o que levou o baterista a uma confrontação física com o perigoso líder do culto. Apesar das ameaças, Dennis conseguiu romper seus laços com Manson após essa confrontação, mas o dano já estava feito. Wilson ficou profundamente perturbado por sua conexão com Manson, sentindo-se culpado por ter permitido que o líder do culto e sua família entrassem em sua vida. Pouco depois de seu distanciamento, Manson e sua família cometeram os infames assassinatos de Sharon Tate e outras pessoas. Em 1969, crimes que chocaram o mundo inteiro. A relação entre Dennis Wilson e Charles Manson é um capítulo sombrio na história do rock, marcado pela manipulação, medo e as consequências fatais de se cruzar com um criminoso tão perigoso. Embora Wilson tenha tentado deixar esse episódio para trás, ele nunca se recuperou completamente da culpa e do terror que Manson trouxe para sua vida. Número 7. Bart Reynolds e o assassino ritual de Los Angeles. Em 1964, a cidade de Los Angeles foi abalada por uma série de assassinatos ritualísticos que deixaram todo mundo apavorado. As vítimas eram dispostas de maneira estranha, rodeadas de sal e com vasos de sangue ao seu redor, como se fosse algum tipo de cerimônia macabra. Embora esses crimes tenham parecido cessar por um tempo, em 1974, voltaram a acontecer. Isso levou a polícia a intensificar sua investigação. Foi nesse contexto que o famoso ator Burt Reynolds se viu involuntariamente envolvido no caso. Reynolds, que na época já era uma estrela em ascensão em Hollywood, teve uma conexão inesperada com os assassinatos. Quando um dos perpetradores, Vaughan Greenwald, deixou uma carta perto da casa de Reynolds. Greenwald, apelidado de o assassino ritual, atacava suas vítimas de uma forma particular e meticulosa. Seus métodos ritualísticos incluíam disposições simbólicas dos corpos e elementos rituais ao redor das vítimas, o que tornava extremamente difícil sua captura. Esses crimes sem sentido mantinham a cidade em alerta, e a polícia estava desesperada por pistas que pudessem ajudar a parar o assassino. A conexão de Reynolds com o caso foi puramente acidental. Uma noite, depois de atacar dois homens que conseguiram se defender, Greenwald escapou da cena do crime e, em sua fuga apressada, deixou cair uma carta com seu nome na propriedade de Bart Reynolds. Esta carta, que provavelmente tinha a intenção de intimidar ou confundir as autoridades, acabou sendo a chave que a polícia precisava para prender o homem infame. Assassino ritual. A polícia aproveitou essa distração para prender Greenwald e finalmente levá-lo à justiça. Durante o julgamento, Burt Reynolds foi chamado para testemunhar, o que o colocou no centro da cobertura da mídia sobre o caso.
Embora seu envolvimento tenha sido circunstancial, sua participação no processo judicial atraiu a atenção da mídia e do público. Apesar da natureza macabra dos crimes, foi uma questão de sorte que Greenwood deixou a carta perto da casa de Reynolds. Isso permitiu que as autoridades dessem um grande passo na resolução do caso. Vaughan Greenwood acabou sendo condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, uma punição que muitos consideraram justa devido à brutalidade e ao simbolismo macabro de seus crimes. Embora Reynolds não tenha tido um papel direto na captura de Greenwood, sua conexão com o caso é clara. É um exemplo de como, às vezes, os eventos mais aleatórios podem mudar o curso de uma investigação criminal. Esse episódio deixou uma marca em Reynolds, que, embora não tenha sido mais do que uma figura tangencial nos eventos, ficou ligado a um dos casos mais inquietantes de Los Angeles. Número 8. Kristen Chenoweth e as Gale Souls assassinadas. Kristen Chenoweth, a talentosa atriz e cantora, já compartilhou em várias ocasiões uma conexão pessoal com um dos crimes mais impactantes da história de Oklahoma, os assassinatos de 3 meninas do Gale Souls em 1977. O crime aconteceu no acampamento Scott, um lugar que deveria ser um refúgio de diversão e aventura para as jovens, mas que acabou se tornando o cenário de um horror inimaginável. As vítimas, Doris Lee Gramer, Michael Ritter Guz e Doris Dennis Milner, foram encontradas brutalmente assassinadas nas proximidades de sua barraca, uma descoberta que chocou a pequena comunidade de Oklahoma e todo o país. Kristen, que na época era apenas uma menina, se lembra que tinha planejado ir ao acampamento com suas amigas. Mas um resfriado a obrigou a ficar em casa. Essa circunstância fortuita salvou sua vida, mas deixou uma marca indelével em sua memória. O principal suspeito do caso foi Jean Leroy Harry, um homem com um extenso histórico criminal que havia escapado da prisão e estava foragido naquele momento. Embora Harry tenha sido capturado e julgado, o júri o absolveu, deixando o caso sem solução por muitos anos. Apesar de sua absolvição, provas de DNA recentes o ligaram aos crimes, o que reacendeu a dor das famílias das vítimas. Kristen Chenoweth já falou em várias ocasiões sobre o quão perto ela esteve de ser uma das vítimas. Refletindo sobre como esse evento influenciou sua vida e sua busca por justiça para as meninas assassinadas. A atriz se tornou uma defensora das famílias afetadas e usou sua plataforma para manter viva a memória das 3 meninas. Escoteiras. Embora o caso continue sendo um doloroso lembrete do que poderia ter sido, Kristen encontrou consolo em sua capacidade de honrar as vítimas por meio de sua arte e seu ativismo. Número 9. Mark David Chapman é um escritor e escritor. E o assassinato de John Lennon. Mark David Chapman é conhecido por cometer um dos crimes mais impactantes do século XX, o assassinato do lendário músico John Lennon. Na noite de 8 de dezembro de 1980, Chapman esperou pacientemente do lado de fora do edifício Dakota, em Nova York, onde Lennon morava com sua esposa, Yoko Ono. Às 10h50 da noite, quando Lennon voltava para casa após uma gravação no estúdio. Chapman disparou 4 vezes pelas costas com um revólver calibre .38, matando-o instantaneamente. O mais perturbador desse crime é que Chapman não tentou fugir nem resistir à prisão. Ele simplesmente ficou ali parado, lendo calmamente seu exemplar de O Apanhador no Campo de Centeio, o famoso romance de D. Salinger Silva. Nos meses que antecederam o assassinato, Chapman ficou obcecado por Lennon. Mas não por admiração, e sim por uma profunda raiva em relação ao estilo de vida da estrela. Na cabeça dele, Lennon era um hipócrita, alguém que falava de paz e amor, mas levava uma vida luxuosa e distante das massas. Isso, combinado com o impacto dos comentários de Lennon, sugerindo que os Burks eram mais populares que Jesus, alimentou seu ódio. Chapman também se identificava fortemente com o personagem de Holden Caulfield, o protagonista de O Apanhador no Campo de Centeio, um jovem que despreza a falsidade e a superficialidade da sociedade. Chapman passou a acreditar que ao matar Lennon ele estava servindo a um propósito maior, embora essa lógica perturbada existisse apenas em sua mente. Anos depois, em entrevistas, Chapman revelou que havia pensado em assassinar outras celebridades, incluindo Elizabeth Taylor, Randall Reagan e John Manson.
Mas foi Lennon quem finalmente se tornou seu alvo. Após sua prisão, Chapman se declarou culpado de assassinato, evitando assim um longo julgamento. Ele foi condenado a 20 anos de prisão no mínimo, com a possibilidade de solicitar liberdade condicional após cumprir sua pena. No entanto, até agora, ele teve a liberdade negada em 13 ocasiões. Apesar de expressar arrependimento em várias entrevistas, Chapman continua sendo uma figura odiada por milhões de fãs de Lennon ao redor do mundo. O assassinato de John Lennon deixou uma ferida profunda na música e na cultura global, e a figura de Chapman continua sendo um lembrete sombrio de como a obsessão e a loucura podem destruir vidas.